até um personagem histórico que é um breve texto que tenta mostrar como fatos muito antigos que ocorreram com personagens que ficaram famosos, diga-se de passagem, continuam acontecendo em pleno século XXI. Então eu fiz esse texto aqui, que é para ilustrar uma certa situação que ocorria muito na Idade Média, na Idade Moderna, e se perdura até hoje. A viagem no tempo de Galileu Galilei para o século XXI. Passado tempo o suficiente para que a humanidade pudesse acreditar ter superado tais máculas obscurantistas em pleno século XXI e sob os auspícios democráticos do Ocidente, assiste-se à reedição da censura oficial de Estado como vetor de perseguição a um movimento herético. Trata-se de uma nova e igualmente ilegítima prática inquisitorial da nossa era contemporânea, também conhecido como o Maleus Maleficarum. Galileu Galilei, o pai da física moderna, se retratou ao Santo Ofício, e na época do Galileu a justiça era toda ela feita através dos tribunais da Santa Inquisição. Disse Galileu no tribunal do Santo Ofício, abre aspas, eu, Galileu Galilei, aos 70 anos de idade e ajoelhado diante de vós, eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais, juro que sempre acreditei e acredito agora, e com a ajuda de Deus acreditarei futuramente em tudo o que é aceito, pregado e ensinado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Visto que após me ter sido feita a injunção judicial por este tribunal do Santo Ofício, para que eu abandone por completa a falsa opinião de que o Sol é o centro do mundo e imóvel, e de que a Terra não é o centro do mundo e se move, e me proibindo de aceitar, defender ou ensinar a dita doutrina, e escrevi e imprimi um livro no qual discuto essa doutrina, e por essa razão apontou-me o Tribunal do Santo Ofício como veementemente suspeito de heresia. Assim sendo, visando dissipar essa forte suspeita, abjuro, amaldiçoo e abomino os já mencionados erros e heresias e, de um modo geral, todo e qualquer erro e seita que de qualquer maneira sejam contrários à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu jurei, prometi e me comprometi conforme acima. Fecha aspas. Nessa época do Galileu Galilei, apenas por ele falar que o Sol é o centro do mundo e a Terra não é o centro do mundo e ela se move, a igreja julgou ele por heresia. Ou seja, só vale aquilo que a igreja mandava dizer, ou que a igreja aceitasse. A ciência, a opinião, mesmo ela sendo uma opinião fundamentada cientificamente, através de pesquisas,
ou uma opinião, uma sugestão de uma novidade que está sendo estudada? Não. Na época do Galileu, o que valia era apenas aquilo que a igreja mandava dizer ou que ela aceitasse. Não estamos diferentes nos dias atuais com os nossos tribunais. Não estamos diferentes dos nossos tribunais. Primeiro nós tivemos uma pandemia, né? Há 2 anos atrás, e que até hoje muita gente comenta sobre a pandemia, sobre as vacinas, né? E é chamado de mentiroso, é processado, é xingado, é fake news, é isso e aquilo, né? Parece que existe um órgão jurídico, um grupo, que eles se acham donos da opinião. Só vale aquilo que eles imaginam ou aquilo que eles acham certo. Mas vamos colocar o Galileu dentro de um tribunal atual do século XXI, em meio ou saindo da famigerada pandemia. Como seria o discurso do Galileu se ele estivesse no tribunal, para não dizer o nosso tribunal, mas qualquer tribunal do planeta, porque todos agiram da mesma maneira, no caso da pandemia? Galileu diria o seguinte: eu, Galileu Galilei, subserviente e ajoelhado diante de vossa santidade científica, senhores especialistas de plantão, juro que sempre acreditei, acredito agora, e com a ajuda de Bill Gates, da OMS e dos ensinamentos dos influencers, acreditarei futuramente em tudo o que é imposto, propagandeado e lobotomizado pela nova ordem mundial, visto que após ter sido feita a censura judicial por meio do Maleus Maleficarum, para que eu abandone por completo a minha livre convicção sobre fatos históricos e científicos, tecnicamente embasada, de que não ocorreu uma tal pandemia, assim sendo, visando dissipar este forte receito de implosão da mentira, abjuro, amaldiçoo e abomino as já mencionadas verdades inconvenientes e teorias politicamente incorretas e, de um modo geral, todo e qualquer questionamento racional e independente que, de qualquer maneira, seja contrário às ideologias vigentes. Coagido a me retratar, prometi e me comprometo, conforme acima, a ser um tato inofensivo aos planos da nova ordem mundial. Ou seja, justificar censura em defesa da democracia, em prol da saúde pública, em prol da honra da classe política, todas essas justificativas que grande parte do Estado utiliza para calar o cidadão, não é uma prática nova. O que muda é que antes, lá no século XIV, XV, no tempo do Galileu, lá quem mandava e quem era absoluto na informação, no conhecimento, era a igreja. Hoje nós temos o judiciário, nós temos a classe política, nós temos a mídia, né?
Então, nós temos vários órgãos aí que tentam, de alguma maneira, fazer uma censura à opinião pública, sendo ela positiva, racional, cientificamente embasada e politicamente incorreta. Então, nada mudou do tempo do Galileu para os dias de hoje. Tudo continua devidamente igual, apenas com uma maquiagem, com denominações diferentes. Mas paramos essa luta da limitação da liberdade de expressão. Nós estamos parados lá no século XIV, XV, com a Tribunal da Santa Inquisição dizendo o que pode, o que não pode, o que eles aceitam, o que eles não aceitam, né? Se utilizando dos seus superpoderes que foram dados através de uma nomeação, né? E numa canetada eles podem fazer o que eles bem entendem. Inclusive, é um caso raro no planeta, um tribunal como o nosso, além de julgar, ele abre inquérito, investiga, julga, condena e também, nos últimos anos, vem legislando, vem criando leis. Só o nosso Supremo Tribunal Federal faz isso. Eu não conheço nenhuma outra Corte Suprema em qualquer outro país do mundo que faça o que o nosso Supremo Tribunal Federal pratica. 20 horas e 46 minutos, 22 graus. O Bunker Podcast dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Eu retorno na próxima quinta com novos temas aí para a gente conhecer, nos aprofundar e trocar algumas ideias, né? E dar uma esclarecida em alguns temas aí de relevância. Uma boa noite a todos e até lá!